comigo em Mateus. No capítulo 9, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. No capítulo 9, no versículo 17. Pode abaixar só um pouquinho, que ela no microfone. Mateus 9, versículo 17. Amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Queridos, o que o Senhor tem me falado muito, nesses tempos é sobre vinho novo. Que a gente pede muito para o Senhor fazer algo novo em nós. Nós pedimos: Espírito Santo, você possa derramar o teu vinho novo sobre mim. Só que eu quero explicar para você primeiramente o que é o odre, que está dizendo aqui na passagem. Porque na passagem diz que o odre novo se reserva o vinho novo, enquanto o odre velho se rompe se colocar o vinho novo. O que é o odre? O odre era feito da pele de animais, geralmente era de cabra. Eles costuravam assim. Eles costuravam e faziam como se fosse uma garrafa feita da coraça desse animal. E ali eles colocavam o vinho novo. Quando eles colocavam o vinho novo ele se dilatava. Ou seja, ele fermentava dentro daquele odre. E o odre dilatava e ali ele ficava com o vinho armazenado. Mas depois que o vinho ele fermentou, o odre que estava com ele não podia ser mais usado. Porque se eu pegasse o odre velho e colocasse vinho novo, o vinho novo ia fermentar de novo e o odre se romperia. Então, eu quero chamar um pouco a atenção de vocês sobre isso. O que é esse odre? Como nós nos tornamos esse odre? Fui pesquisar um pouquinho, O que eles faziam para ganhar elasticidade no odre? Eles colocavam na fumaça. Então, eles acendiam a fogueira e colocavam o odre sobre aquela fumaça. A fumaça entranhava sobre a pele do animal e ali ele ganhava elasticidade. Então, eles colocavam ele nesse processo, logo depois eles colocavam o vinho novo. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, é porque você pede muito sobre vinho novo, nós pedimos muito sobre algo novo em nossas vidas, mas a pergunta que eu quero te fazer hoje: você é o odre novo? Ou você é apenas o odre velho, que ainda não passou pelo processo? Maravilha. Então, nós temos a capacidade de muitas vezes pedir diante do Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, algo do teu novo, eu quero teu vinho novo sobre a minha vida, mas eis, você é o odre novo? Então, como eu me torno o odre novo, Bia? Nós temos que passar por um processo, entrar na fumaça. A gente fala, entrar na fumaça de uma forma enigmática, se for parar para pensar assim. Mas quando nós nos colocamos na fumaça, o que eu quero dizer para você é que nós nos renunciamos diante da presença de Deus. Então, muitas das vezes nós passamos um processo para nos tornarmos aquele odre novo, para termos o vinho novo de Cristo. Então, como eu passo por esse processo, Bia? O Senhor tem me respondido nesses dias. Você vai passar pelo processo de renúncia. Você vai passar pelo processo, você tem que mudar isso no teu caráter, você tem que mudar isso, aquele pecado que você esconde no oculto, na qual eu sei, você também precisa mudar. Existem crentes que vêm para o culto, mas não vêm para a presença. Esse é um dos principais motivos de você ser um odre velho. Se você vem para o culto por causa de um protocolo, não vem para a presença do Senhor e do Espírito Santo nesse lugar, você é apenas um odre velho falando que é odre novo. Aleluia. Então nós temos que nos submeter e passar nesse processo da fumaça para que a gente possa reservar algo novo do Espírito Santo em nós. Aleluia! Meu querido, se por acaso você tem pedido ao Senhor algo novo, esteja preparado para receber esse algo novo, porque Ele vai fermentar dentro de você e você vai dilatar e expandir isso para outras pessoas. Sabe, o primeiro milagre de Jesus foi quando Ele chegou num casamento e ali Ele transformou água em vinho. O vinho tinha acabado daquele casamento. Maria, sua mãe, chama ele e fala: ei, meu filho, transforma a água em vinho, por favor, porque o vinho acabou e não tem mais. E ainda mal começou o casamento. Naquele tempo, meus filhos, o casamento era comemorar 7 dias, Não é que hoje em dia que a gente paga para uma noite e já fica endividado pelos restos 5 anos, Então ainda faltava muita coisa para o casamento. Então Jesus
passagem, mas eu quero contar para você o seguinte: o Senhor, Ele transforma aquele vinho e eles levam o vinho ao mestre-sala. E o que era aquele mestre-sala? Era alguém contratado para fazer o casamento, então não era qualquer um, era alguém que já tinha experimentado de tudo, de todos os vinhos que existiam nos casamentos. Então, quando ele prova aquele vinho, ele vira para os anfitriões daquela festa e ele diz: por que vocês guardaram um vinho bom até agora? O que eles faziam? Eles botavam primeiro o vinho, o melhor vinho que tinham, para as pessoas irem bebendo, mas depois de um tempo eles começavam a colocar um vinho que já não era mais tão bom assim, mas como a pessoa já estava de tanto beber vinho, ela nem sentia mais gosto. Mas para aquele mestre-sala foi tão nítido o vinho novo de Cristo sobre as nossas vidas, que ele sentiu na hora e falou assim: de quem é esse vinho? Por que você guardou um vinho novo até agora? Glória! Entenda uma coisa, meu querido, nós temos que ser homens novos. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se quer ter o vinho novo do Senhor, você tem que ser o óleo novo, você tem que passar pelo processo. Você vai ter que escutar coisas que você não vai querer escutar, você vai ter que renunciar a coisas que você não quer se renunciar. Mas esse é o processo para quem quer viver o novo de Cristo, amém? Aleluia! Então Jesus ele transforma aquela vinho. E na Bíblia diz que eles tiveram vinho até a noite de núpcias. Ei, meu querido, se você ainda é um odre velho, está tentando aí se transformar em um odre novo, não fica triste não se teu vinho acabar, pois as núpcias do Cordeiro ainda não chegaram ao fim. Ainda não chegaram as núpcias do Cordeiro, então ainda tem muito vinho para ser derramado sobre a tua vida. A única coisa que você deve fazer é estar com a sua taça estendida para que Ele derrame o teu vinho sobre ti. Basta você estar, eis-me aqui, Senhor, que Ele virá com o vinho e será derramado sobre ti. Uma coisa que a igreja do Senhor tem desacreditado muito nesses dias é porque nós queremos muitos sinais e maravilhas, mas nós não nos atamos a nesses novos momentos, esse vinho novo de Cristo. Como assim, Bia? Uma pessoa foi curada, amém, o Senhor está nesse lugar. Queridos, isso foi apenas um sinal do Espírito Santo, isso foi apenas um sinal daquilo que vai acontecer realmente. Um pregador que eu gosto muito de ouvir, que é o pastor Juscelio, que eu gosto de falar de apóstolo, ele chegou numa pregação e falou assim: ei, isso aqui é apenas sinais e maravilhas. Quando você está indo para o hospital, ele deu esse exemplo, quando você está indo para o hospital, você está na estrada e você vê aquela placa escrito hospital e uma seta apontando para onde seria, ou então lá 200 metros. E ele fez a seguinte pergunta: se você olhar para aquela placa, você consegue marcar uma consulta? Se você olhar para aquela placa, você consegue consultar com ela para ver o que há de errado em você? Não, ela apenas aponta o sinal, ela apenas aponta o caminho para o lugar que você deve ir. Oh, glória a Deus! Então, se por acaso está tendo sinais e maravilhas no meio de nós, querido, é só apenas um sinal, é apenas um ponto de partida para você ir para o lugar onde você tem que ir. Eu creio. Então, quando nós pedimos para ser cheios do Espírito Santo, para ser cheios do vinho novo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é apenas um sinal daquilo que Ele quer fazer no final dos tempos. Pois Ele virá restaurar todas as coisas, Ele virá reunir todas as nações da terra. E se você não estiver preparado para esse momento, meu querido, você será levado embora. Quem aqui é o remanescente fiel do Espírito Santo, o remanescente fiel de Cristo, que estará naquele tempo quando Ele voltar e reinar conosco? A noiva do Espírito dizem bem. Então, quando nós falamos sobre vinho novo, é apenas um sinal, é apenas uma maravilha daquilo que há de vir. Então, esteja com a sua taça levantada por algo que o Senhor quer derramar sobre a tua vida. Esteja preparado para dilatar e fermentar aquilo que o Espírito Santo der ao teu coração. Eu posso dizer que essa palavra estava fermentando em mim já faz um tempão, mas tive a oportunidade de trazer isso, e da mesma forma que isso conflitou no meu espírito, eu quero que você tenha isso também em ti. Tudo que nós falamos aqui não é apenas uma passagem, não é apenas uma palavra para que você possa ir na sua casa e falar: fui à igreja e ouvi a palavra do Senhor. Não, essa palavra vai ficar na tábua do teu coração e mexer com você, nas suas entranhas, e algo de você sair, algo de você dilatar, algo de você expandir para o reino de Deus. Então não se trata apenas sobre sinais e maravilhas, mas sobre aquilo que há de acontecer no final desses dias. Amém? Queridos, essa é uma palavra assim muito breve,
né? Mas acredito que, eu creio que isso tenha mexido com o teu espírito. Se você realmente entendeu essa palavra, adotou essa palavra para a tua vida, eu sei que essa palavra vai ficar na tábua do teu coração durante semanas aí. Amém? A melhor coisa que nós temos é ser confrontados pelo Espírito Santo. Aleluia? Aleluia, Deus. Amém? Desde ontem, Mia, quando você trouxe essa palavra na célula, algumas coisas ficaram combinando e eu não parei para escrever, para pensar, nada disso. Mas agora eu estava ali escrevendo e o que é passar pela fumaça, gente? A gente parar para pensar. Passar pela fumaça é justamente passar pela presença. No Santo dos Santos, o que preenchia o lugar? A nuvem de glória. A fumaça é aquela música. A fumaça responde. Então, o que é? Por que o odre ele passa pelo... Aonde? Como que acontece para o odre passar pelo processo de elasticidade? Ele precisa passar pela presença. Aleluia. O processo de elasticidade ele é causado pela presença. Porque a presença que chega para mim e fala assim, você precisa de renúncia. É a presença que chega para mim e fala assim, eu estou começando o processo de elasticidade em você. Esse processo é te mostrar. Você precisa mudar isso no seu caráter. Você precisa mudar isso no seu interior. Você precisa mudar isso em você. Então, quando a gente, como odres velhos, a gente vai lá para o nosso lugar secreto e a gente permite que a fumaça nos preencha e comece o processo de confronto, o processo de elasticidade, o processo de te mostrar o seu caráter, de te mostrar quem você é, de pegar um espelho e falar assim, você é isso aqui, mas eu quero te transformar na pessoa que eu te desenhei para ser. É onde começa a acontecer o processo de elasticidade. Então esse processo de molde e de mudança e de elasticidade ele só acontece quando a gente permite que a presença preencha o homem. Aleluia. Então que hoje